missionário lá. Aí... Pode ser, queridos. Amém. Vamos orar para a gente iniciar? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que nos é dada de estarmos aqui na tua casa, Pai, reunidos no teu nome, para juntos aprendermos da tua palavra. Pedimos para que o Senhor abra o nosso entendimento e nos capacite, para que nós possamos compreender as verdades bíblicas, ó Pai, e colocarmos elas em prática na nossa vida. Sabemos que o conhecimento ele é teórico, mas a sabedoria ela é prática, Senhor. Nos ajuda a sermos sábios na nossa caminhada, criando uma conexão entre aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós fazemos e a pessoa que nós queremos nos tornar. Pai, nos ajuda a aplicarmos as verdades bíblicas no nosso dia a dia. Abre o nosso entendimento para ensinar a tua palavra e os teus filhos para aprenderem a tua palavra, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Queridos, o nosso módulo desse mês é discipulado. E nós começamos estudando sobre a importância do discipulado e qual o significado dele na nossa vida. Na última aula, nós falamos um pouquinho sobre o que é o discipulado, o que é o discípulo e qual é o papel do discipulador. Nós partimos daquela premissa onde Jesus mandou os seus discípulos ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, de tal maneira que aquele que cresce e fosse batizado seria salvo. Mas ele disse que nós também deveríamos fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo aquilo que Jesus ensinou. Então o que nós aprendemos? Que o discipulado é o relacionamento entre um mestre e um aluno, baseado no modelo que é Jesus Cristo. Diga assim, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Nisso, irmãos, o mestre reproduz no aluno a plenitude da vida que há em Cristo, capacitando o aluno a treinar outros para que também ensine novos discípulos. Esse relacionamento liga a pessoa à cadeia de autoridade existente na igreja. Depois nós refletimos também sobre o que é um discípulo. É aquele que crê no que Cristo disse na sua palavra e se dedica a fazer tudo o que Cristo mandou. É aquele que aprende, que está vivendo o que aprendeu e que busca comunicar aos outros aquilo que já assimilou. Então, qual que é o objetivo de Deus? Não é apenas que a gente aprenda, mas é que a gente compartilhe o aprendizado com outras pessoas. Desde que Cristo esteve aqui na terra, que Ele plantou a sua igreja, Ele disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E esse avanço da igreja, esse progresso da igreja, ele se deve à obediência que os discípulos de Jesus tiveram, de receber a missão, de compartilhar a missão e de ensinar outras pessoas que o discipulado não era um fim em si mesmo, mas era apenas uma ponte, um meio, uma ferramenta que seria utilizado para o evangelho continuar sendo difundido para outras gerações. Quando nós olhamos aqui, nós vemos que na igreja nós temos 3 níveis de maturidade. Se você ler lá em 1 João capítulo 2, do versículo 12 ao 14, a Bíblia vai falar que na igreja nós temos os filhinhos, nós temos os jovens e nós temos os pais. Quando nós trazemos isso para a realidade espiritual, nós conseguimos lidar com mais facilidade com as pessoas, porque infelizmente a gente começa a fazer uma caminhada no meio dos cristãos e dá a impressão que o que falta muitas das vezes na nossa caminhada é uma coisa chamada compreensão da maturidade do outro. As pessoas não são iguais, as pessoas são diferentes, e na fé é a mesma coisa. Na igreja nós vamos ter os filhinhos, que são aqueles que são novos convertidos, ou aqueles que por causa de algum problema não amadureceram. Então tem pessoas que eles são pequenininhos na fé porque eles são novos convertidos. Outros, por causa de problemas de ordem pessoal, eles também às vezes não crescem, e mesmo tendo muito tempo de crente, eles são imaturos. Então na nossa vida também é assim. Nós temos as pessoas que eles amadurecem normalmente, seguindo o ciclo da vida, bebê, criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto. E tem alguns que, ainda que sejam avançados na idade, você percebe que a cabeça dele é imatura. Alguma coisa aconteceu no processo que ele não amadureceu.
seja no sentido emocional, seja no sentido relacional. Você já se deparou com pessoas assim, que mesmo sendo adultos na idade, têm atitudes infanto-juvenis, de adolescentes, de jovens, e nós lutamos para compreender essas pessoas, para conseguirmos nos relacionarmos com elas. Na igreja não é diferente. Na igreja nós vamos encontrar os filhinhos, que são aqueles que nasceram agora na fé. João 3,3, Jesus disse para Nicodemos: necessário é você nascer de novo. Então, quando a pessoa aceita Jesus, ele está nascendo de novo, ele é um novo convertido, ele é um menininho, um filhinho, um bebê espiritual. Só que nós vamos perceber que alguns, conforme vai passando o tempo, eles se tornam jovens espirituais. E a Bíblia fala que os jovens são fortes e a palavra de Deus habita neles. Quando uma pessoa chega à maturidade de ser um jovem espiritual, ele já não cuida mais só de si mesmo, ele começa a cuidar dos seus irmãos. Não é assim lá na nossa casa? Eu tenho 3 filhos. Eu tenho um meninão de 11 anos, já na pré-adolescência. Você chama ele de criança, ele fala: não sou criança, eu sou pré-adolescente. Temos também uma mocinha já de 14 anos, já é uma adolescente mesmo. E temos uma jovem adulta, que está com 19 anos. E eu percebo que o nível de maturidade deles é diferente. Então, as mais velhas, elas já cuidam do menor. A mais velha já cuida dos 2 menores. Assim é no sentido espiritual. Quando uma pessoa amadurece, ela sai do primeiro estágio, da meninice, e ele se torna um jovem espiritual, ele já pode cuidar não só de si mesmo, ele já pode receber responsabilidades e cuidar de outras pessoas. Agora, se você pegar um menino na fé e você delegar a ele a autoridade, você destrói a vida dele e você destrói a vida das pessoas que ele vai cuidar. Pega uma criança mesmo, literalmente na idade, e põe ela para cumprir todas as tarefas domésticas, ficar responsável por uma casa. Ela pode até amadurecer na marra, mas na maioria dos casos ela pode causar uma tragédia. Então nós temos que refletir muito isso no sentido espiritual. Paulo, quando ordenou que Timóteo fosse até Éfeso e lá ele estabelecesse líderes para a igreja, uma das expressões dele foi a seguinte: ele falou: Timóteo, quando você for separar líderes, obreiros, que eles não sejam neófitos, para que não se ensoberbeçam e caiam na mesma condenação de Satanás. Do que ele estava falando? A palavra neófito significa novo convertido. Então você não pode pegar um neófito, um novo convertido, e delegar a ele responsabilidades de uma pessoa madura na fé. E quando isso acontece, sabe o que nós percebemos? Nós percebemos o prejuízo que essa pessoa causa na vida dela e na vida dos outros. Então, nós temos os filhinhos, nós temos os jovens no sentido espiritual, segundo a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 12 ao 14. Mas em terceiro lugar nós temos os pais. Os pais são pessoas maduras, são pessoas que já têm capacidade de cuidar de si, de cuidar de outros, e não só cuidar, mas treinar esses outros para que tenham vida própria, para que tenham aquilo que nós chamamos de autonomia. Então, geralmente os obreiros mais experientes na casa de Deus, aqueles que têm mais tempo de caminhada, que são mais maduros, geralmente são consagrados ao ministério, para liderar igrejas, para liderar ministérios dentro da igreja, para liderar às vezes até uma denominação. Por quê? Entende-se na visão bíblica que ele já tem uma maturidade avançada. Não é que a maturidade ela termina, ela nunca termina, você sempre pode melhorar. Mas o que nós entendemos? A pessoa chega no nível que ele já consegue lidar consigo, lidar com o outro e também treinar outros para continuar fazendo a obra de Deus. Então, mais um slide que nós entendemos: o discipulado é para os filhinhos se tornarem jovens e os jovens pais. Diga assim comigo: isto é um ciclo de evolução. Compreendeu? Às vezes uma pessoa é muito madura na sua vida particular, às vezes alcançou até altos postos na sociedade, às vezes cresceu, amadureceu e desenvolveu muito lá fora. Mas quando essa pessoa aceita Cristo, recebe a fé no sentido espiritual, ele é um filhinho e ele precisa ser tratado como tal, independente do nível social deles. Uma vez eu vi um pastor pregando e ele disse que na igreja dele
ele tem um juiz de direito. Pensa, um cara para ser juiz, ele tem que ter estudado muito, ele tem que ter passado em concurso, ele carrega sobre si uma grande responsabilidade. E sabe o que ele diz? Esse juiz de direito na igreja dele é porteiro. Por quê? É o nível de maturidade dele. Não vou dizer que esse camarada vai ficar a vida inteira na porta. Se ele tiver chamada, vocação, dedicação, comprometimento, ele pode até chegar amanhã a uma liderança máxima na igreja, como um pastor de uma igreja ou pastor até de uma denominação, mas não necessariamente. Ele vai ter que comprovar que ele amadureceu no sentido espiritual, ele se tornou um jovem espiritual e se tornou um pai espiritual. Então o que nós precisamos? Quando nós olhamos para a igreja, nós não podemos pensar que as pessoas são todas iguais. Todos são iguais como filhos de Deus, mas eles têm níveis de maturidade diferentes. Tem uma coisa interessante também, quando Paulo orientou a Timóteo, quando ele foi para a igreja de Éfeso, ele disse assim, os mais jovens, trate eles como filhos, os da mesma idade, trate-os como irmãos, e os mais velhos, trate eles como pais. Isso é maturidade. Então, a gente que é adulto, no sentido natural da coisa, a gente não briga. Você não pode brigar com a criança, ou tratar uma criança como um adulto, pode? Não. Na igreja a mesma coisa. E tem hora que eu vejo as pessoas brigando com os meninos na fé, como se eles já fossem adultos. Às vezes nós queremos cobrar do menino espiritual a maturidade de um pai na fé. Então é muito importante na questão do discipulado nós termos esse discernimento. Diga assim, filhinhos, jovens e pais. Se você não guardar nada da aula de discipulado que eu ministrei aqui, as duas outras aulas, essas duas de hoje, se você guardar essa tríade na sua cabeça, isso já vai ajudar muito no seu relacionamento com as pessoas da igreja. Olhe para as pessoas e tente identificá-los, se eles são meninos, se eles são jovens no sentido espiritual ou se eles são pais. E melhor do que isso, tente identificar quem você é. Se você ainda é uma pessoa, um filhinho, que depende quase que 100% de cuidados dos outros, se você já é uma pessoa jovem que já pode cuidar de alguém, ou se você já se vê como um pai no sentido espiritual, alguém que já tem uma boa dependência de Deus, mas já tem também uma boa autonomia no sentido espiritual, ok? Vamos adiante. Então, o discípulo de Cristo, algumas atitudes importantes. Primeiro, amar a Jesus sobre todas as coisas. Quando nós falamos de discipulado, nós precisamos amar a Jesus e ensinar as pessoas a amar a Jesus sobre todas as coisas. Essa é a essência do discipulado. Porque se você não amar, você não vai ter paciência para cuidar. Nós só temos paciência de cuidar de quem ou do que nós amamos. Quando você ama alguém e quando você ama aquilo que você faz, você cria um grau de tolerância muito maior. Então a primeira coisa que nós temos que desenvolver como discípulos e discipuladores é amor. Diga assim, eu preciso amar mais. Segundo lugar, é necessário nós fazermos renúncia a tudo o que possui por amor a Cristo, que possam atrapalhar a sua caminhada de fé. Gente, vamos falar a verdade. Tem pessoas que têm muita capacidade, poderiam estar sendo usados poderosamente nas mãos de Deus, e não estão, não é porque Deus não quer, é porque está faltando renúncia. Na verdade, tais pessoas já renunciaram ao mundo para ser um cristão, mas elas ainda falta renunciar a muitas outras coisas que estão atrapalhando na jornada de fé. Quando o escritor da carta aos Hebreus, ele escreve no capítulo 12 da carta aos Hebreus, ele diz para nós deixarmos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corrermos a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Se você aceitou Jesus de verdade, você já abandonou o pecado. O pecado na sua vida não é algo mais voluntário e premeditado, é um acidente. Só que esse é apenas o primeiro passo. Mas o escritor da carta aos Hebreus diz para nós deixarmos também todo o embaraço. Gente, para nós sermos bons discipuladores e bons discípulos de Jesus,
nós precisamos renunciar. Hoje, por exemplo, nesse momento, será que não tem outras coisas que eu poderia estar fazendo? Você que está aí sentado do outro lado aprendendo, será que não tem outras coisas que você poderia estar fazendo nesse exato momento? Mas aí você renunciou a algo para estar aqui. Pensa, quando você vai cuidar de pessoas, é renúncia o tempo todo. Você muitas vezes vai renunciar ao seu comodismo, à sua acomodação, um pouco do seu tempo e várias outras coisas para você cuidar de alguém. E discipulado é cuidar do outro. E para cuidar do outro leva tempo, ok? Terceiro lugar, dedicar-se a amar ao seu próximo, buscar na obra de Deus para gerar frutos, cultivar o fruto do Espírito Santo. Então, outra coisa muito importante, quem ama e quem renuncia, ele se dedica, ele busca se empenhar na obra de Deus para gerar frutos, e ele busca também cultivar em si o fruto do Espírito Santo. Toda vez que a Bíblia fala de fruto, para nós frutificarmos, existe 2 frutos. Diga assim comigo, 2 frutos. 2 frutos. O primeiro, diga assim, é interno. Interno. Diga assim, é interno. É interno. Diga assim, o segundo O segundo é externo. é externo. O primeiro, irmãos, só quem vê quando está sendo cultivado é você. Gálatas capítulo 5, versículo 21 e 22. A Bíblia fala que o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paciência, é benignidade, é bondade, é mansidão, é domínio próprio, enfim, é algo que Deus está fazendo aqui. Só que o resultado desse fruto interno será visto nas obras externas. Paulo disse para a igreja de Éfeso que nós fomos feitos para realizar o bem. Para isso que Deus nos criou. Então, o primeiro fruto é Deus tratando você. O segundo fruto é Deus tratando você para você tratar do outro. Está entendendo? Então, quando a Bíblia fala de frutificação no sentido espiritual, Ele quer que haja uma mudança aqui e uma mudança aqui. Uma mudança interna que resultará numa transformação externa também. Aí se cumprirá aquilo que está lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5. Jesus falou que os homens vão olhar para nós, ver as nossas boas obras e glorificar o nome do Pai que está nos céus. Está entendendo? Então, discipulado é frutificar. Ah, pastor, mas eu já sou crente há tanto tempo e eu não tenho fruto. Então está na hora de você trabalhar isso, porque o desejo de Deus é que a gente vá, dê fruto e o nosso fruto permaneça. Talvez você não tenha um fruto externo, mas se você está caminhando com Jesus, você já tem um fruto interno. Deus já vem gerando algo novo em você, que é o caráter de Cristo no teu interior. Agora está na hora de nós compreendermos que a chamada para fazer discípulo não é apenas pastoral, não é apenas diaconal, não é apenas dos presbíteros, mas é de toda a igreja. E é desse fruto que nós estamos falando. Entenda, eu sou um menino, eu sou um jovem, ou eu já sou um pai? Eu estou cumprindo as minhas funções como pai, como jovem, como menino? Se eu sou um menino, eu tenho que me alimentar para crescer, para me tornar um jovem. Se eu já sou um jovem no sentido espiritual, eu tenho que trabalhar minha maturidade para me tornar um pai. Enfim, Deus está investindo em mim para que eu possa investir amanhã em outras pessoas. Ok? Então vamos lá. Por que fazer discípulos? Por que a gente precisa fazer discípulos? Primeiro, porque Jesus fez e assim mandou que fizéssemos. Simples assim. O que você faz com a ordem de Jesus? Jesus mandou você fazer uma coisa. O que você faz com a ordem dele? Tem que obedecer. Falou bonito, tem que obedecer. A ordem de fazer discípulo não foi só para os 12, foi para toda a igreja. A Bíblia fala que era para os discípulos ficarem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder, e depois eram para eles sair por todo o mundo e levar o Evangelho a toda criatura. Essa ordem foi repassada para todos os crentes em todas as eras, em todos os tempos, em todos os locais. Você faz parte desse projeto. Em segundo lugar, ele concentrou seus esforços em 12 homens, ministrou em suas vidas durante 3 anos, de dia e de noite,
nos dando o exemplo de como nós devemos fazer. Então, fazer discípulos, irmãos, é você olhar para alguém, absorver essa pessoa como alguém que quer aprender com você, que precisa aprender com você, e investir a sua vida nele. Pensa, nós nunca vamos poder cuidar de todo mundo sozinhos. Nós vamos precisar de novos discipuladores que serão nossos discípulos. Vamos exemplificar isso aqui na igreja. O pastor Santana, ele é o principal líder da igreja. Ele representa aqui a pessoa de Jesus. A Bíblia fala que ele é o anjo da igreja, o mensageiro da igreja. Então o que Jesus fez? Jesus escolheu 12 homens que iriam ser os seus discípulos mais próximos. Ele passou a treiná-los, orientá-los, prepará-los, para que eles reproduzissem nos outros o que Jesus estava reproduzindo neles. Está entendendo? Então foi o que o pastor Santana fez. Desde o início desta obra, há cerca de 20 anos atrás, ele vem preparando pessoas. No momento que ele sente que aquela pessoa está capacitada por Deus, ele coloca sob a sua responsabilidade um outro grupo de discípulos. Então, independente do nome que a igreja dá, toda a igreja que é bem sucedida, ela está trabalhando o discipulado. Está entendendo? Então, quando Jesus treinou os 12, esses 12 dentro de pouco tempo eram 120. Quando Jesus morreu, já eram 500. E esse número só foi se multiplicando. Hoje eu acho que vocês têm 10 ou 12 igrejas, não é isso? Mais ou menos. Então, em 10 igrejas. Então, em cada uma dessas igrejas, lá tem um discipulador, que é um pastor que foi ordenado pelo ministério para discipular outros. O que ele vai reproduzir? A sua própria doutrina? A sua própria vontade? O seu próprio querer? Não, ele vai reproduzir lá na congregação a direção que Deus deu para o pastor Santana aqui no Parque Santo Antônio, na sede. Aqui na igreja a mesma coisa. A igreja aqui é a maior do ministério. Tem vários ministérios ou departamentos aqui dentro. Cada um daqueles que assume o trabalho, ele não assume com a sua visão própria, ele assume com a visão que Deus deu ao pastor, e ele reproduz isso na vida das pessoas. Esse é o segredo do crescimento da igreja de Jesus. Então Jesus treinou 12, nós devemos treinar pessoas também, não exatamente o número 12, mas o número de pessoas que Deus colocar no nosso caminho, para nós prepararmos, treinarmos e enviarmos eles, para continuar fazendo a vontade de Deus. Então, o discipulado é a questão da autoridade. O princípio básico para ter autoridade é estar debaixo de autoridade de alguém e se sujeitar a ela. Neste item, Jesus Cristo é o maior exemplo de obediência e de submissão ao Pai. Em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 8, a Bíblia diz que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Queridos, o segredo da nossa autoridade não está na forma que a gente fala, não está na forma que você se veste, não está naquilo que você pode pensar de forma externa. Primeiro, a nossa autoridade ela está no nome de Jesus. Segundo, essa autoridade é proveniente de nós nos sujeitarmos a outra autoridade. As pessoas que são mais submissas à autoridade de Deus e da sua liderança são aqueles que têm mais capacidade de exercer a autoridade sobre a vida de outras pessoas. A autoridade não é algo que você impõe, é algo que você conquista. Está entendendo? Agora, nós só conseguiremos ter autoridade sobre a vida de uma outra pessoa se primeiro nós formos sujeitos a alguém. Então, quando olhamos para Jesus, nós vemos que Jesus é um dos maiores exemplos de autoridade. Sabe por quê? Porque Jesus se sujeitava à vontade do Pai. Eu fico vendo hoje digamos assim, parece uma epidemia de pessoas lutando por posição eclesiástica, muitas das vezes no mundo administrativo, no mundo secular. Só que, queridos, quando você chega a uma posição, porque você tem chamada, capacitação, preparo, é uma coisa. Quando você chega forçando a barra, é outra totalmente diferente. É por isso que nós vemos que tem pessoas que falam muito e as pessoas ouvem pouco. E tem gente que nem fala tanto, mas ele consegue exercer uma autoridade sobre a vida do próximo.
Presta atenção numa cena. Se você estiver andando aqui nessa rua e você chegar na esquina e tiver uma árvore, e em cima da árvore você vê uma tartaruga, o que você vai pensar? O que você vai pensar? Uma tartaruga lá em cima do galho da árvore. Alguém colocou ali. Alguém colocou ela lá. E se você passar debaixo da mesma árvore, você vê um macaco lá em cima? Ele subiu sozinho. Entendeu a diferença? Irmãos, quando fala de liderança e de discipulado, o que tem de tartaruga em cima da árvore é uma grandeza. E o outro subiu sozinho. E uma tartaruga em cima da árvore, qualquer coisa que acontecer, ela pode o quê? Cair. E se ela cair, o que acontece? Se machuca. Ela se machuca, e se cair com o casco para baixo em cima da cabeça de alguém, também machuca os outros. Está cheio de tartaruga por aí em cima da árvore, irmão. Sabe por quê? Porque não subiu pelos méritos, subiu porque alguém colocou. E aí vira um desastre para ela e para a vida dos outros. É que nem aquela história do camarada que estava passando debaixo do prédio e jogaram uma tartaruguinha desse tamanho na cabeça dele. Tuf! Aí ele gritou e falou: joga a mãe! O cara jogou uma tartaruga desse tamanho e matou ele. Gente, quando tartaruga cai lá de cima, só machuca. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A autoridade não é algo que você impõe, é algo que você conquista ao longo da vida, com atitudes, com comportamento, com treinamento. Quanto mais você conhecer de algo na prática, não só na teoria, mais você terá autoridade sobre o assunto. Está entendendo? Então, coloca isso no coração. Eu preciso conhecer a palavra, me apropriar dela, vivê-la, aprender dela, estar debaixo da autoridade de alguém. Porque, irmãos, estar debaixo da autoridade de alguém não nos diminui, pelo contrário, nos fortalece. Porque na hora que você tem uma crise, uma dificuldade, você sempre terá alguém para você recorrer. Agora, se nós formos uma tartaruga que alguém colocou lá e foi embora, aí, meu amigo, o desastre será grande quando a gente precisar de ajuda. Então, continuando, autoridade versus autoritarismo. A autoridade tem a ver com liderança, com comando, com respeito. Ela é moderada, ela admite que os outros tenham voz e que possam crescer. Ao se desconsiderar a opinião ou a pessoa do outro, passa a ser autoritarismo. Isso é terrível e nocivo. Quando alguém tem autoridade, olha o que acontece: ele é admirado, amado, respeitado e obedecido. Quando você tem autoridade, você não precisa ficar gritando para o seu filho: eu sou seu pai, você tem que me obedecer. Não, irmãos. Tem uma frase que diz assim: não aumente a voz, melhore os seus argumentos. Então, autoritarismo faz isso. Olha o tamanho do cara, olha o tamanho do outro. Autoritarismo faz isso, diminui a gente. Eu já me senti assim. Quando alguém abusa da sua autoridade, falando ou tratando com a gente se sente a pior pessoa do mundo. Você se sente para baixo do cocô do cavalo do ladrão. Você se sente humilhado. Agora, quando alguém usa de autoridade sobre a tua vida, se você está errado, você percebe o seu erro. Se você for uma pessoa humilde, lógico, né? E vai lutar para melhorar, para progredir. Porque você sabe que aquela pessoa não está tentando te destruir, ele está tentando te ajudar. Ok? Então, autoritarismo é a imposição pela força, na marra, pelo grito. Eu sou, eu faço, eu mando e acabou, sem ouvir ninguém. Suas decisões estão sempre em primeiro lugar. Não dá tempo para que seus subordinados mostrem seus talentos e dons. Na verdade, sufoca os que estão ao seu lado. Isso é autoritarismo, irmãos. Quando nós falamos de discipulado, o discipulador ele não pode andar nem tão longe para que os outros não acompanhem, e nem tão perto para que ele seja confundido com o grupo. Ele tem que andar a média distância, para o outro perceber que existe um espaço e que ele pode crescer. Mas também ele não está tão longe para nós olharmos para aquela pessoa e considerarmos ela como ídolo, como um Deus. Não, ela chegou num nível que pode ser imitado. Eu posso também, com a graça de Deus, crescer, me desenvolver. Aliás, o verdadeiro discipulado trabalha para que o outro seja melhor do que ele. O meu desejo, no fundo do meu coração, é que os meus alunos se tornem pessoas muito melhores do que eu. Talvez vocês não saibam, mas o pastor de vocês foi meu aluno há 22 anos atrás.
A primeira turma de teologia que eu dei aula, Santana estava voltando para a igreja, aceitando Jesus, e naquela época já entendia a necessidade do aprendizado. Lá na Assembleia de Deus, Ministério Jardim das Flores. Hoje, ministerialmente, ele está muito mais avançado do que eu. Eu vou ficar triste? Eu vou ficar muito feliz em glorificar o nome do Senhor, porque nem que seja um tijolinho desse tamanho, eu ajudei na construção do caráter deste homem. Assim você deve pensar. Nós sempre devemos treinar os nossos filhos para nos sucederem e para serem melhores do que nós. No sentido espiritual, a mesma coisa. Talvez você tenha limitações que aqueles que você vai orientar, ajudar a crescer, não têm. Então, muitas vezes eles alcançaram patamares muito maiores do que os seus. Isso não é motivo da gente se sentir envergonhado ou pequeno. Não, é motivo de nós nos alegrarmos no Senhor, porque fizemos parte desse processo do crescimento dessa pessoa. Você sabe por que Paulo foi quem foi? Porque ele teve um discipulador chamado Barnabé. Barnabé aparece em alguns capítulos na Bíblia, lá em Atos, e depois desaparece. E Paulo continua construindo as Escrituras Sagradas por todo o Novo Testamento. Se olharmos no sentido do que foi feito, dá a impressão que Paulo fez muito mais. Mas Paulo só existiu porque houve um Barnabé. Eliseu fez 14 milagres registrados na Bíblia. Elias só fez 7. Agora Elias não é menor do que ele, porque Elias treinou Eliseu. Então entenda, não importa que você chegou no patamar, e aqueles que você vai treinar, vai trabalhar na vida deles, vão crescer muito mais. Se eles derem fruto mais do que nós, glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor. É sinal que você fez um papel muito bom. Meu primeiro pastor falava, né? Alguém é uma alma que Deus usa mais, mas nem todos concordam com isso, né? A grande maioria não concorda. É verdade. Porque assim, para Deus usar você, existem características em você que não existem em mim. Isso não é mérito e nem demérito. São características nossas. Lembra da parábola dos talentos? A Bíblia fala que para um Deus deu 1 talento, para outro Deus deu 2 talentos, e para outro Deus deu 5. Deus não, o Senhor, né? Mas que representa Deus. E a Bíblia fala que os talentos foram distribuídos de acordo com a sua capacidade. E se buscar também, né? Sim, a capacidade, ela não é algo estático. Ela pode crescer ou ela pode diminuir. Pensa, eu lembro que quando eu era adolescente, nós usávamos muito filme para tirar foto, e era muito feliz a pessoa que tinha uma máquina da Kodak. Quem lembra da Kodak? Todo mundo aqui. Quem já teve uma máquina boa de foto, geralmente tirava foto com a máquina Kodak. E depois vieram outros, Fujifilm e a Chica. Deixa eu fazer uma pergunta para você, onde é que está a Kodak? A Kodak não existe, a Kodak faliu. Sabe por quê? A Kodak se recusou a se atualizar. Chegaram a oferecer para a Kodak a tecnologia digital, que hoje é usada em todas as fotos do mundo. Sabe o que ela disse? Isso aí não tem futuro. Alguém acreditou na tecnologia digital, investiu nela, e hoje Kodak não existe mais. Gente, nós como líderes, nós como discipuladores, nós precisamos passar por atualização. Lembra do que o bispo Paulo Moura falou aqui no nosso café de pastores? Muitas das vezes a gente é muito resistente às novidades. Gente, uma novidade ela é ruim quando ela quebra um princípio bíblico. Se ela não quebrar um princípio bíblico, ela deve ser absorvida por nós que somos cristãos e ser usada no nosso ministério para alcançarmos vidas para a glória de Deus. Continuando então, falando sobre autoridade, o discipulador deve ter claro para si, deixar bem claro para o discípulo 3 situações distintas. Primeiro, os princípios da palavra de Deus. O discípulo deve ter uma submissão absoluta. Gente, quando nós estamos ensinando alguém, princípio bíblico não se relativiza. Por exemplo, adultério é adultério, mentira é mentira, roubo é roubo, engano é engano. Esses princípios, irmãos, e tantos outros, entra ano e sai ano, eles não mudam. Então, ainda que o discípulo, a pessoa que está aprendendo com você,
queira relativizar, você não pode relativizar. Você tem que falar para ele: o princípio bíblico é esse. Se você quiser viver, você vive. Se você não quiser viver, você não vive, mas você vai colher as consequências, porque Deus não muda. São princípios, não podem ser relativizados. Agora tem uma outra questão, que são os nossos conselhos. A submissão aqui é relativa, ou seja, se quiser agir assim. Às vezes uma pessoa vem pedir para você um conselho, você vai dar para ele um conselho. Agora o discípulo não é obrigado a seguir o seu conselho. Às vezes o camarada chega para a gente e fala assim: ô pastor, eu caso com fulano ou eu caso com Beltrano? Mas meu amigo, no meu ponto de vista, o conselho que eu te dou é esse, mas a decisão é sua. Ele não é obrigado. Agora, por exemplo, o camarada chega assim para mim, já aconteceu várias vezes como pastor: pastor, eu estou gostando de uma pessoa que não é crente. Meu amigo, você está quebrando um princípio bíblico. A Bíblia fala que isso é um jugo desigual, e jugo desigual tem consequências. Ah, pastor, mas eu conheço alguém que casou e conseguiu ganhar a pessoa para Cristo. Pois eu conheço um monte que casou e não conseguiu ganhar para Cristo, E ainda saiu da igreja. e acabou até saindo da igreja. Então, é um princípio bíblico. Agora, o conselho, a pessoa abraça ou não. O princípio bíblico não tem negócio. Esses dias um obreiro veio falar comigo isso. Eu falei: se a jovem se aproximar de Cristo e der fruto, você pode ficar com ela. Agora, se ela não aceitar Jesus, ela não quiser ter relacionamento com Deus, e você quiser ficar com ela, eu sinto muito, vou ter que restringir as suas obrigações na igreja. Porque é um princípio bíblico, é um jugo desigual. Então, princípio bíblico não tem negócio. Conselho, a pessoa abraça ou não. Agora, as nossas opiniões, não é necessário por parte do discípulo nenhum tipo de submissão. É sua opinião. Por exemplo, eu gosto muito de carro popular. Por quê? Porque é mais barato, gasta menos. É minha opinião. Agora, tem pessoas que preferem um carro 2.0 completo, porque ele privilegia conforto. Ele está errado? Não. É a opinião dele. É a minha opinião. Está entendendo? Lógico, se eu puder, eu quero um carro melhor. Mas no momento só dá para usar o básico. Então eu tenho que viver dentro da minha realidade. Isso é uma opinião. Você não pode colocar a sua opinião para o outro como se fosse obrigatório. Está entendendo? Uma pessoa chega para você e fala: pastor, eu estou pensando em congregar naquela igreja. Você pode dar um conselho para ele, mas você não pode obrigá-lo a não ir. Você pode até dizer: na minha opinião, esta igreja é melhor do que aquela. Mas ele não é obrigado a absorver a sua opinião. Então, em discipulado, tem gente que faz muita confusão com isso. O que é um princípio bíblico, o que é um conselho e o que é a minha opinião. Está cheio de discipulador querendo obrigar os seus discípulos em Cristo a absorverem a sua opinião. Então, a opinião, não existe obrigatoriedade nenhuma de aderência. Isso é pessoal. Isso vale também para nós que somos pais. Muitas das vezes a gente tem uma opinião sobre um assunto, o filho tem outra. Às vezes ele não está quebrando nenhum princípio bíblico, a opinião simplesmente é diferente. Por exemplo, às vezes o pai olha para o filho e fala: eu vejo você um médico. O filho pensa: mas eu não quero ser médico, eu quero ser mecânico. Se o filho for obrigado a ser médico, ele pode até pegar um diploma na mão, mas ele vai ser um mecânico de coração. Muitas vezes vai viver frustrado. Tem uma coisa errada em uma ou outra profissão? Não, são opiniões, são escolhas. Nós podemos aconselhar um discípulo, podemos até dar a ele a nossa opinião, mas não podemos obrigá-lo a seguir. Agora, no princípio bíblico, não. O princípio bíblico, você sempre vai dizer assim: a palavra de Deus diz assim. E nesse quesito, todos nós temos que ter aderência 100%, porque essa é a vontade de Deus. Deu para entender? É que nem a questão que é discutida, né? A pessoa fala, né, time, política e religião. A Bíblia, né, só relata a questão da religião. Não vos prendeis a religião dos vossos pais. Diferente. E mesmo nessa questão, por exemplo, da religião, nós temos que entender o seguinte: você pode até expressar a sua fé para o outro, mas você não pode obrigá-lo a segui-lo. Nem Deus a palavra. Nem Deus obriga. Então, são questões que nós temos que aprender a lidar com elas, porque a outra pessoa é diferente. Agora, nós nunca podemos abrir mão dos conselhos da palavra de Deus, dos princípios bíblicos. Isso tem que estar muito claro na nossa mente, irmãos.
Diga assim: existe uma diferença entre o princípio bíblico, o conselho e a opinião. Olha isso. E tenta no seu dia a dia perceber na sua vida o que é princípio bíblico, o que é conselho e o que é opinião. Nunca tente impor para alguém que você está treinando, orientando ou aconselhando a sua opinião e os seus conselhos. Agora, aquilo que for princípio bíblico, diga para ele: a palavra de Deus diz assim. Certo? Então, temas importantes para o discipulado de novos convertidos. Primeiro, a salvação revelada em Jesus Cristo, a importância da palavra de Deus e o valor da oração. Gente, todas as vezes que nós estivermos num processo de discipulado, existem assuntos muito importantes, assuntos importantes e assuntos menos importantes. Deu para guardar? Assuntos muito importantes, assuntos importantes e assuntos menos importantes. Em discipulado, irmãos, tudo que você transmite é importante. Só que tudo tem mais, menos ou importância. Guarde isso. Quando nós falamos de salvação, quando nós falamos de palavra de Deus e quando nós falamos de oração, nós estamos falando de três coisas que são super importantes. Você nunca vai conseguir discipular alguém no Evangelho corretamente se você não ensinar a ele essas três prioridades. Tudo começa com a salvação. Ele vai precisar entender realmente quem é Deus, certo? Ele vai precisar entender qual é a importância da salvação na vida dele. Ele precisa entender que a salvação é pela graça. Ele precisa entender que não existe salvação a não ser por intermédio de Jesus. Ele precisa entender que a salvação vai gerar um fruto que vai mudar a sua vida. Então tudo começa com a doutrina da salvação. Segundo, você precisa ensinar para ele a importância da palavra de Deus. Gente, existe um versículo bíblico que diz assim: como purificará o mancebo o seu caminho? Sabe qual é a resposta que o salmista dá, inspirado por Deus? Observando segundo a sua palavra. Mateus 4,4 diz assim: que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então você vê que existem vários textos que ressaltam a importância da palavra no discipulado cristão. Ninguém vai crescer e amadurecer na fé se ele não conhecer a Bíblia. Então, uma das primeiras coisas que todo discipulador tem que colocar no coração é que ele, primeiro, precisa se alimentar diariamente da palavra de Deus. Segundo, ele precisa despertar na vida daqueles que ele orienta e treina a sede, a fome e o desejo de conhecer a palavra. Terceiro, ele precisa trabalhar também a questão da oração. Gente, deixa eu falar para vocês, uma das maiores perdas que nós estamos tendo nessa geração é por causa da falta de oração. E deixa eu dizer de novo, oração é algo imprescindível para a vida cristã. Só que tem um detalhe: orar é que nem nadar. Você pode ter aulas e mais aulas e mais aulas de natação. Se você não cair na água, você nunca aprenderá a nadar.